Meu objeto de estudo no mestrado tem a ver com o caráter empreendedor. E aí um professor virou para mim e falou: Gabriel, tem quem empreende por necessidade, tem quem empreende por vocação. Ali foi uma virada de chave. Eu me pergunto, que tipo de network essa pessoa está fazendo? Que tipo de convivência profissional no meio em que ela vive, que ela não tem nem essa informação, que é uma informação que eu tido como básica. Mas com estrutura e com estratégia. Então, o que eu acredito que o BNI nos traz? Exatamente isso. Essa conexão com profissionais que têm estratégia, que têm visibilidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast. Por quê? Se o mercado é o seu mundo, TGCast é o seu mapa. E hoje nosso entrevistado é o Gabriel Ferraz, administrador, mestrando em gestão de pessoas. A gente vai bater um papo para mostrar para você como você pode crescer sua marca, como é que você pode crescer seu CPF e agregar tudo isso dentro de um conjunto de ecossistema de empresas. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que honra! Palminhas? Palminhas. Tem uma reflexão que eu trago para minha vida, que se o aplauso vier, ele virá depois. Sim. Quando nós temos a intenção, eu gosto muito de falar sobre propósito, principalmente na pós que eu tive em neurociências, eu aprendi que o propósito ele tem dois grandes pilares. A intencionalidade, ela me conecta com a minha motivação intrínseca, que é o trilho. Eu faço o que preciso ser feito, mesmo se eu não tenho a vontade ou a motivação imediata. Só que depois que eu começo a fazer, ler a primeira página, entrar no mestrado, ver aquele monte de paper para estudar, falar, vamos lá, ter uma boa rede de apoio. Eu, como filho de mãe solo, muitas vezes precisei, doutor, ser a referência na falta. Hoje o Brasil, ele tem milhares de meninos, assim como eu, que nunca tiveram a figura paterna. Eu, quando era novo, eu gostava muito de futebol. E dos gols que eu fiz, eu nunca tive um pai no alambrado para me apoiar, para me instruir. Mas eu tenho uma mãe maravilhosa, que é a dona Márcia. Ela é totalmente drivada, né, de forma intencional, sobre um ato de servir. Por isso que no nosso ecossistema, no Hub, no Papo de Progresso, nós dizemos que a nossa filosofia angular é o progresso para benefício de muitos. A questão da generosidade aprendida e vivenciada, graças a Deus, há 41 anos. Que massa. Me fala, quem é o Gabriel Ferraz, antes de ser host do podcast, onde nasceu, como cresceu? Conta aí um pouquinho da sua história, Gabriel. Que pergunta maravilhosa. Eu nasci em Jaú, interior de São Paulo. Amo uma boa lasanha. Descendente italiano. Italiano, Ferraz Vidiri, Calábria. Porém, tenho na minha árvore genética a parte de um pai, mesmo que não presente, mas que me deixou coisas boas, que é do Piauí. Então, eu estudando constelação sistêmica familiar, eu entendi que as pessoas, elas nos dão o que elas têm de melhor, claro. Inclusive a ausência física, mas deixa os genes, deixa a parte boa da história. Eu acredito muito, doutor, como um cientista comportamental, que a vida é sobre ponto de vista. Se os nossos olhos forem bons, o nosso mundo vai ser luz. Em Jaú eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Olha. Só não me ensinaram a diferença entre ser um atleta e um boleiro. Então é por isso que depois de um certo tempo eu comecei a valorizar muito o repertório cognitivo. Fiquei em Jaú até meus 16 anos, comecei a trabalhar com 10. Tem até uma história legal envolvendo a minha mãe e um comércio. Meu objeto de estudo no mestrado tem a ver com o caráter empreendedor. E aí um professor virou para mim e falou: Gabriel, tem quem empreende por necessidade, tem quem empreende por vocação. Ali foi uma virada de chave. É por isso que eu estudo hoje o caráter comportamental. Em Jaú estão os meus amigos, minha raiz, a minha igreja, onde eu fui batizado, os meus aprendizados, quase ter ido por um caminho, por viver em contextos sociais desafiadores. A gente se espelha em quem está mais perto, né, doutor? Claro. Mas graças a Deus, as orações das minhas irmãs, amigos do futebol, orientando, explicando, eu acredito que eu me forjei muito na liberdade em ser feliz, em soltar pipa, bolinha de gude, jogar bola na rua. E nessa fase da minha vida, ali até os 16, 17 anos,
o maior aprendizado que eu tive é a coragem de fazer. Então, vendia pipa na escola. Fazia tudo, né? Ali começou a empreender, né? Comecei com 10 anos. Olha só. Foi bem legal, foi uma experiência que me emociona. Poucas pessoas sabem dessa história, viu? Conta aí um pouco. Minha mãe, comerciante, Dona Márcia, muito generosa, muito altruísta, sempre pensando no próximo. Ela estava numa loja de brinquedos. Em Jaú, no final do ano, o comércio abre até às 10. Sim. E precisava de um profissional para se vestir de bichinho, dar algodão doce para atrair os leads qualificados para a loja. Na época, né? Da época. Aí eu cheguei observando, era pro profissional chegar às 6 da tarde, deu 6h15 e nada, eu cheguei pro dono da loja, ele gostava muito de mim, falei, cadê a pessoa que ia se vestir de bichinho para ajudar minha mãe a vender? Minha mãe fez assim, Gabriel. Ele falou, era para ele chegar às 6 horas. Eu falei, poxa, o comprometimento. Aí ele olhou, 6h30, falou, quer fazer um teste? Quero. Doutor, me vesti de bichinho, ia no meio da rua. Eu com 10 anos já era grandão, né? Trabalhei a semana inteira ali onde eu enxerguei uma das oportunidades de empreender. Para mim, o empreendedor, ele tem esse modelo mental. Ele enxerga a oportunidade onde as pessoas enxergam crise. O otimista, ele enxerga a oportunidade na crise. O pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. Então, eu acredito que Deus, e aqui eu respeito o estado laico de cada um, mas ele nos dá pontos fortes. Mas ao decorrer da vida, se a pessoa não consegue valorizar o que ela tem de bom, ela só enfatiza o que ela tem de ruim. Eu acredito que você, nessa experiência como podcaster, você vai verificar que essa pergunta tão simples, às vezes a pessoa lá traz o cargo, o que ela tem, o que ela faz, mas ela não consegue entender quem ela é. Quem é você? Quem é você além do seu crachá, dos seus diplomas? Então eu digo que eu sou um mensageiro. Como cristão, bacharelado em teologia, com objeto na teologia bíblica do trabalho, eu entendo que todo nome carrega uma missão. E Gabriel é mensageiro. Então a nossa função é só não querer ser maior que a mensagem, honrar aquilo que a gente carrega. E aí depois eu vim para São Paulo e muita coisa legal tem acontecido, graças a Deus. E aí em São Paulo mudou sua vida, né? Mudou. Quando eu percebi que o futebol era um sonho, eu precisava sobreviver. Liguei para Dona Linda, moradora do IAPI, uma das fundadoras do IAPI, costureira, num apartamento simples, térreo, um quarto, sala e cozinha. Morava ela, minha tia e 2 crianças pequenininhas. Falei, poxa, avó, futebol não deu, tô numa fase de 18 para 19 anos. Falou, filho, vem para São Paulo. Aqui é a terra das oportunidades. Em 2003, um menino descia na Barra Funda com R$10 na carteira. Ela falou, pega o metrô da linha vermelha, direto da Barra Funda. Você lembra disso até hoje, No né? Bresser, marcou minha vida. Eu quis descer na Praça da Sé à noite, escuro, 19 anos, com uma malinha caipirão. Aí eu, preocupado, vi um taxista. E é bom porque a lei da semeadura ela é infalível, né? Quando a gente faz o bem, esse bem volta. Eu acredito muito nisso, é um dos meus modelos mentais. E o taxista falou, pra onde você vai? Eu falei, pra Moca. Eu falei, eu tenho R$10 na carteira. Ele falou, entra aí, eu te levo. Entrei no táxi. Não lembro o nome daquele senhor, mas é um dos anjos que Deus envia. Claro. Ele falou, São Paulo é o lugar que se você souber aproveitar as oportunidades, se conectar com as pessoas certas e ter visão de longo prazo, sua vida vai se diferenciar. E, doutor, se você falasse para aquele menino que chegou com R$10 na carteira, que ele trabalharia em uma grande agência de modelos, entrando como office boy, saindo como CFO, até me emociono aqui, que ele correria uma maratona em Chicago, que isso movimentaria mais de 10 mil pessoas, mais de 22 empresas, que ele teria mais de 40 graduações, que mesmo ele precisando de políticas públicas, ele ia viver muitas coisas legais, muitos livramentos legais, ia conhecer o carnaval. Desfilei 16 anos no carnaval como ritmista. Valorizo muito a cultura popular brasileira. Ia conhecer uma mulher maravilhosa, na qual eu casei, a minha esposa Lorena. Ia se conectar com pessoas maravilhosas. A minha resposta é só uma, doutor. Somente pela fé. Essa conexão com pessoas, em que momento você percebeu que o network faria diferença na sua vida? Que extraordinária pergunta. A minha base, ela é a administração, embora eu gostava muito de educação física. Mas eu sou uma pessoa que observa os sinais.
eu sou introspectivo. Eu amo muito a parte comportamental. Então, para quem gosta do DISC, eu sou dominante e influente. Eu busco o resultado para depois falar. Sim. No Enneagrama, eu sou um 7, eu sou muito criativo. Mas se eu chego num lugar que eu não conheço as pessoas, eu fico no canto. E pessoas que me conhecem corriqueiramente, quando elas escutam que eu sou introspectivo, elas falam, mas nossa, Gabriel, você fala tão bem, você se desenvolve tão bem. E eu acredito que a liderança, a comunicação, por serem habilidades humanas, as tão faladas soft skills, elas são desenvolvidas. Então, na minha base administrativa, eu comecei a observar os sinais, eu comecei a entender que eu poderia evoluir, eu poderia progredir pela parte técnica. Então, eu aprendi a analisar um balanço, eu aprendi a fazer um fluxo de caixa, fui CFO de uma grande agência de modelos. Só que chegou uma hora que eu comecei a conversar com as pessoas. Elas sentavam na minha mesa para perguntar o que elas poderiam fazer para ter uma carreira internacional, para se desenvolver. Advogados vinham conversar comigo quando eu era preposto da empresa. Poxa, Gabriel, eu estou conquistando tantas coisas legais, mas eu não estou feliz, eu não estou leve, eu vejo você leve, eu vejo você no meio dos problemas, embora muito intenso. Você consegue ir na igreja, ir na escola de samba, de manhã você se prepara para ir para uma maratona de Chicago, à noite você está comendo uma pizza. Como que é isso? Eu não sabia responder, doutor. Para você parecia natural. É, exatamente. Tem a ver com esse traço do empreendedorismo que hoje o mestrado me ajuda a pegar o que a ciência fala para o que eu fazia. A minha característica de assinatura é o amor ao aprendizado, é a generosidade, é o querer aprender para poder ensinar. Foi então que eu recebi um convite para ir num evento em 2016 de um grande treinador chamado Brian Tracy. Ele veio para o Brasil, fez um evento gigantesco no Puma, o diretor da Mega me levou. Honra a Deus pela vida dele, porque ele me abriu muitas portas, o Alexandre. E ali eu falei, nossa, se o lado estatístico, a matemática tem uma lógica, o ser humano deve ter uma lógica. E a lógica comportamental, a lógica de entender esses padrões. Aristóteles fala que a excelência ela não é um ato, ela é um hábito, né? Sim. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E desde 2016 para cá eu comecei a me debruçar nesse olhar de gente e gestão. Foi um grande momento da minha vida a entender que o resultado ele é importante, que as pessoas são importantes e quando tem esse casamento, tem lucro. Qual foi o primeiro negócio de resultado que você teve com esses network que você começou a fazer? Você lembra disso? Lembro, quando eu comecei a intraempreender, quando eu tive uma reunião com grandes CEOs. Defina empreender para os nossos ouvintes. O que é intraempreender? Tá, para mim o empreender é você querer fazer as coisas do seu jeito. O intraempreendedor, ele tem um teto, porque ele está dentro de uma cultura. O grande professor do MIT, Edgar Schein, ele fala que cultura é um fenômeno de grupo. Então, a empresa ela tem aquilo que ela valoriza, os seus rituais, crenças e valores, que é o que ela acredita, e as suas premissas, que são as suas verdades inegociáveis, seus axiomas. Intraempreender é um pouco mais desafiador do que empreender. Porque um dia que eu comecei a querer fazer as coisas do meu jeito, uma diretora me chamou e falou, vamos almoçar? Falei, vamos. Gabriel, eu percebi que você construiu uma biblioteca aqui dentro, você criou um grupo de corrida, você fez uma lei de Pareto, geraram vários resultados. Você tá percebendo que você tá querendo fazer as coisas do seu jeito? Tá na hora de você ter sua empresa. Aí que te deu esse insight. Eu tava no MBA da GV, isso foi em 2019. Só que uns passos antes, em 2016, eu comecei a buscar muito desenvolvimento humano, comecei a devorar os conteúdos do professor Cortella. E aí eu comecei a observar dentro da empresa os maiores desafios. Engajamento, os modelos, trabalhei numa grande agência de modelos, a Mega Model Brasil, eles entenderem o porquê eles fazem o que fazem, eles entenderem que eles eram mais do que um rosto bonito. Aí começamos em curso, começamos a criar um movimento de corrida, isso impactou 10 mil pessoas e atingiu 22 empresas. Nós fizemos um evento no Shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo, um shopping muito renomado, chamado Minha Primeira Corrida. Então tinha o modelo, o influenciador, a
gestora comercial, o financeiro. E isso virou um grande diferencial frente a outros modelos de outras agências, que acabaram falando, poxa, esse cuidado humano, essa gestão humanizada, não tem na minha agência. Eu quero me conectar com vocês. Então, ali nós tivemos uma evolução financeira, o nosso fluxo de caixa expandiu, o casting da agência expandiu. Com isso, a prática de esporte deixou os profissionais mais preparados. Aí contratamos profissionais de comunicação, contratamos psicólogos, contratamos coaches, mentores. Começamos a ter reuniões onde se valorizava o resultado. Meu drive ele é muito forte para resultado, mas entender a subjetividade do ser humano. Com isso, nós fomos correr uma maratona em Chicago, eu e mais 6 modelos. Foi um grande divisor de águas para as nossas vidas. E aí esse movimento de marketing de influência, o que eu sou, o que eu faço e o que eu mostro. Inclusive, o professor Pedro Calabres, ele chama isso de construto social. O poder de quem fala. No Brasil, de cada 3 pessoas, uma já foi influenciada por um Reels, por um Shorts, por um bom podcast. Então, naquele momento, nós tivemos essa virada de chave. E o intraempreender é eu buscar oportunidades dentro de um regime profissional que eu atuo, geralmente um CLT. Eu vejo pessoas falando, não dá para intraempreender sendo um CLT. Dá. Se você tiver um modelo mental onde você busca oportunidades nos desafios, dá. Só que a hora que você começar a querer fazer só do seu jeito, tem 2 opções. Alinhar as expectativas ou abrir sua empresa, sua consultoria. Gosta de fazer as coisas do seu jeito? Abra seu negócio. Abra né? seu negócio. Como é que foi esse ato de empreender? Sair dali da empresa e abrir seu próprio negócio? Como é que foi essa virada de chave? Eu vejo como um grande movimento espiritual, um grande movimento como cristão, de um agir de Deus na minha vida, porque todo excesso esconde uma falta. E eu tava numa pegada gigantesca de trabalho, um MBA da GV, MBA de desenvolvimento humano para gestores, estudando, trabalhando, chegando numa estafa muito grande. Eu tinha feito um check-up, e aí a psicóloga e a nutricionista que me assistiam para ir para a Maratona de Chicago virou e falou, Gabriel, o seu cortisol tá muito alto. Nível de estresse elevadíssimo. Seu nível de estresse está elevadíssimo. Alguma coisa não está fechando. Aí eu comecei a me permitir, desde 2016, passar por processo de mentoria, de coach, de pessoas, para me ajudarem a ir para um próximo nível. E a psicóloga fez uma pergunta muito interessante para mim. Gabriel, você é feliz fazendo o que você faz? Eu, claro que eu sou, doutora. Poxa, olha os resultados. Poxa, olha quanta coisa legal está acontecendo na minha vida. Passou um tempo, ela falou, Gabriel, você acabou de voltar de Chicago. Você conseguiu concluir a maratona que você queria. Você é uma pessoa realizada? E aí eu observei todos os cenários, eu falei, não. E não existe, doutor, felicidade sem consciência. Eu gosto muito do que o professor Clóvis de Barros fala, que a felicidade é tudo aquilo que nos dá ganho de potência. Por exemplo, eu amo gravar podcast, seja como host, seja como convidado. Isso me dá muita potência. Só que se eu gravar 10 podcasts num dia, eu vou estar sem potência. Então eu entendo que o que me dá potência é o que me torna feliz. E o que tira a minha potência, automaticamente pode me deixar triste ou eu estou esgotado. Algumas pessoas, elas confundem o estar estressado com estar cansado. E por muito tempo eu queria justificar o meu estresse, a minha falta de realização em viagens, em trabalhar 300 dias e querer compensar em 2, 3 férias coletivas ali de 15, 20 dias. Só que isso vem com a maturidade. Então, eu comecei a observar esses movimentos, eu comecei a olhar para mim e falar o que realmente me realiza. Foi quando eu estava no MBA, com essas perguntas norteadoras, e uma colega falou para mim, cara, já não está na hora de você começar a levar isso para as redes sociais? Não está na hora de você ajudar outros gestores? Falei, mas eu vou abrir mão do que eu já tenho? Eu tenho uma falsa estabilidade, né? Eu tenho um cargo de confiança. Ela falou, Gabriel, você precisa oxigenar. Isso foi de 2019 para 2020. Em 2020, eu passei por um momento de esgotamento emocional muito forte, onde eu me afastei do meu cargo de gente gestão, e CFO ali na época, mais gente gestão, principalmente de
18 a 20. Isso foi 2 semanas antes da pandemia. Tava em casa, comecei a remodelar algumas coisas, veio a pandemia, chacoalhou todo mundo. E aí um amigo me mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, eu vi uma live do Thiago Brunet falando que nós precisamos de mentores, de pessoas que estudam e que têm os resultados que a gente gostaria de ter. Quer ser meu mentor? Eu falei, rapaz, que é esse negócio? E aí, há 6 anos atrás, eu comecei a criar esses processos de mentorias. Graças a Deus, ao longo dos 22 anos, eu impactei mais de 3.500 carreiras. Com mentorias, são mais de 150 PDIs personalizados. Porque tem uma diferença, doutor. É o empresário, ele ter desenhado o seu planejamento estratégico para o ano e me contratar para fazer um PDI para alta liderança. Isso acontece hoje. Outra coisa é aquela executiva que vira para mim e fala, Gabriel, eu tenho tudo, mas eu não consigo ter o sentimento de realização. Faz um PDI comigo, aí o jogo é outro. Porque se a empresa me contrata, ela traz os indicadores de um OKR, o que ela espera para esse PDI para o colaborador. Quando a pessoa diretamente me contrata, eu vou entender o que está realizando ela. Eu saio de uma visão mais objetivista para uma busca subjetivista. Então, até aqui, graças a Deus, ao longo desses 6 anos empreendendo, um dos pontos que eu aprendi, se eu fosse citar 3, tá? O networking muda o jogo. Tenha um método de negócio e aprenda a comunicar sua estrutura de vendas. A universidade, e eu como acadêmico posso trazer isso pelo que eu vivencio, ela te prepara tecnicamente. Os grupos de networking, a vida te prepara para você vender, para você estruturar, para você até deixar o seu método mais robusto. Eu ouvi isso há 4 anos atrás. Gabriel, tenha um método. Gabriel, deixa seu método claro. E isso, doutor, é dia após dia. Isso, pelo que eu observo até hoje, as universidades não ensinam. Não ensinam. Não. Você acha que muita gente não vende, não consegue vender o seu produto porque não consegue deixar essa mensagem clara para o cliente? Eu gosto que o Joel J diz, e eu trago isso para minha vida, vende bem quem tem 2 coisas. Conhece bem a si, conhece bem o produto. Para quem vende o intangível, no meu caso, né? Eu tenho 3 verticais de atuação. O podcast como advertising service. Então eu não sabia que o Joe Rogan, ele usava o podcast como um meio para palestras, treinamentos, impulsionamento. Estava fazendo uma certificação com uma professora americana. Ela falou, Gabriel, você escuta muito bem. Tá na hora de você se conectar com empresas e abrir um espaço no seu podcast para falar delas. Falei, nossa, que interessante. Eu levei 6 anos para ter meus primeiros apoiadores. 6 anos, doutor. Há 1 ano atrás, eu não tinha uma empresa me apoiando. Não tinha. Então, eu comecei a observar o advertising service como um game change. Os treinamentos e mentorias. Há quem diga que o que nós fazemos é subjetivo. Só que, por exemplo, a Engaja-SA, junto com a FGV, fizeram um estudo de engajamento, onde nos últimos 12 meses, de cada 10 trabalhadores, 6 queriam mudar ou mudaram de trabalho. Isso gerou um prejuízo de 73 bilhões de reais, onde de 10 pessoas que mudaram, 9 saíram para ganhar menos. A que se deve, nesse estudo, pelo que você analisou, essa mudança? É a falta de realização pessoal? 6 dimensões. Primeiro, necessidades básicas e fisiológicas. De cada 5 brasileiros, 1 não sabe o que vai almoçar ou jantar. Então, ainda a necessidade de segurança, a necessidade de eu pertencer a um ambiente. A geração Z é a que mais fala de propósito e sentido de vida, é a que está mais ansiosa. Então, um alinhamento de expectativa entre as gerações, criar um bom rapport. Nós fizemos um estudo sobre carreira. O Rancharan, lá no Pipeline de Liderança, fala que 70% dos líderes não foram preparados. Então, esse estudo do Engaja-SA, ele teve alguns achados, alguns apanhados. 6 dimensões, as que eu lembro agora de cabeça. Eu preciso confiar na minha liderança. Eu preciso ter um plano de carreira. Precisa ter um alinhamento. O que eu quero, o que eu ofereço. O que a empresa quer, o que a empresa oferece. Quando tem isso, é um game change. O Instituto Gallup, ele tem um estudo global
sobre essa questão do engajamento e realização do trabalho. 85% dos profissionais mundiais, eles não são realizados profissionalmente. Eles confundem eu ter uma falsa sensação de estabilidade com eu amo fazer o que eu faço. E o sentido do trabalho, ele fortalece o propósito de vida. Porque quando a pessoa é estagiária, ela é conhecida como estagiário, como aprendiz. Quando ela tem um cargo relevante, é o advogado, é o médico, é o consultor, é o comunicador. Então, o trabalho, ele representa 10, 12 horas da nossa vida diária. Sim. Às vezes passa mais tempo fora do que em casa, né? E quando empreende, essas pessoas que falam, eu vou empreender e fazer do meu jeito as coisas. Agora eu vou trabalhar 4 horas por dia. Pelo que a gente analisa, Brasil, micro, macro e meso, a realidade é outra. Se pegar as doenças psicossociais, os afastamentos. Estou com um projeto muito intencional voltado para contadores, advogados e profissionais de segurança do trabalho, por causa de uma NR1, por causa da reforma tributária, por causa dessa questão de expatriação de moedas. O Brasil vai mudar muito de 2026 a 2035. Sim. Quem não estiver bem cognitivamente, como que vai pensar em performance profissional? Isso é muito doido, né? Porque agora mesmo a gente teve a aprovação da reforma tributária e entrou em vigor. E empresas que não fazem parte do Simples, que fazem parte do lucro real e do lucro presumido, tem que destacar o IBS e a CBS em 1% da nota. E eu conversando com alguns empresários, eu disse, mas quando é que a gente precisa fazer isso? Eu digo, já passou, dia 1º de janeiro. E as pessoas não são informadas, né? E mesmo, muitas vezes, essas pessoas que vivem determinados network. E aí eu me pergunto, que tipo de network essa pessoa está fazendo? Que tipo de convivência profissional no meio em que ela vive, que ela não tem nem essa informação, que é uma informação que eu tido como básica, né? Porque a reforma tributária que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, ela já está sendo falada há muito tempo. E aí eu te pergunto, como fazer esse network e entender esse network como de uma forma saudável e de crescimento mútuo? Eu tenho um modelo mental... Só enxerga o óbvio quem tem olhar treinado. Então, o network, ele busca essa rede de conexão. O ano passado, eu fui convidado para escrever um livro sobre paternidade, com 33 autores, um deles o Piangers, que é uma referência. Sim. E o coordenador, ele virou para mim e falou assim, Gabriel, a gente quer que você fale sobre a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo por um filho de mãe solo. Eu fui fazer alguns estudos, caí num estudo com uma meta-análise. São 148 estudos com 300 mil participantes. O ser humano, ele é um ser social, relacionável. Quando ele não tem uma rede de apoio pelos apanhados dessa meta-análise, a solidão gera doenças mortais, como obesidade, tabagismo e alcoolismo. Então, quando você tem uma rede de apoio, isso pode te ajudar a enxergar o óbvio. Nós tivemos um evento na GV recentemente, onde eles relataram que 60% aproximadamente das pessoas que utilizam inteligência artificial é para se relacionar. Conversa. E mais, 200 milhões de pessoas no mundo não tem uma pessoa íntima para contar. Ou seja, nós estamos vivendo a guerra da solidão. O Reino Unido, ele destacou o Ministério da Solidão exatamente por isso, porque a questão climática, ela potencializa Sim, total. a depressão e até mesmo questões mais delicadas. Tem estudos, doutor, que fala que a 40 segundos tem pessoas que ceifam a própria vida. O doutor Augusto Cury fala que hoje o nosso maior inimigo, ele é invisível. O brasileiro, ele fica em média de 3 a 5 horas nas redes sociais. E ele não gera conexões profundas. Então, um bom networking é onde eu encontro pessoas que elas vão me ajudar a enxergar o óbvio, elas vão me trazer uma visão, por exemplo, de um IVA, um imposto de valor arrecadado, vai me ajudar a sentar em mesas, vai me ajudar a desenvolver uma humildade cognitiva, em saber o que eu não sei,
em ter a humildade de falar, poxa, nesse contrato eu posso trazer um advogado, vou verificar aqui se tem uma elisão fiscal, se tem alguma jurisprudência, vou mudar de apartamento. Aconteceu isso comigo, com a minha esposa. O proprietário, ele queria 18 pontos de melhoria. No meu grupo de network, no BNI Olimpo, tem o Dr. Daniel Seimaro, ele se reuniu com a minha esposa, só teve um ponto de melhoria. Então, hoje eu sou presidente de um grupo de network, que é o BNI. O BNI, ele está presente em mais de 70 países. Ele foi fundado pelo Ivan Meisner. Por que aconteceu? Ele tinha aquele cliente salvador da pátria, que ele tinha 70% da carteira do Dr. Ivan. De repente, esse cliente foi embora. Acontece isso muito com os empreendedores. Ele falou, e agora o que eu faço? Ele resolveu sentar com 20 amigos numa casa, uma mesa parecida com essa. Falou assim, nós vamos criar uma possibilidade em nós nos referenciarmos. Seu caso, você, advogado, conhece pessoas muito técnicas, pessoas que às vezes se preocupam em trazer uma narrativa por causa de um órgão regulador, o advogado, a OAB, o psicólogo, o CRP, o contador, o CRC. Por quê? Porque tem um órgão que ele vai organizar. Claro, mediar. Quando esses profissionais entendem que se o sábio não fala, eles abrem espaço para o idiota, eles começam a criar um novo modelo mental. Sim, eu posso me posicionar no digital, mas com estrutura e com estratégia. Então, o que eu acredito que o BNI nos traz? Exatamente isso. Essa conexão com profissionais que têm estratégia, que têm visibilidade, que têm uma credibilidade de reputação de muitos anos e, obviamente, rentabilidade. Há 11 meses atrás me chamaram para uma reunião, um advogado virou e falou, Gabriel, vamos lá, você vai conhecer, reunião 6h30 da manhã para não atrapalhar a agenda diária do empreendedor. Entrei nessa reunião, fui entender o que era. Não é marketing multinível, não é essa questão de roda de negócios. É uma rede de conexão. Em 45 dias eu já era um network notável. Essa pessoa que ajuda outras pessoas. Me destaquei numa rede com mais de 1.100 membros. Em 4 meses me chamaram para ser presidente dessa equipe, que é o BNI Olimpo. Só em São Paulo hoje nós temos 34 equipes. E com 8 meses... Isso aproximadamente entre outubro e novembro, me convidaram juntamente com o Jorge para nós sermos os primeiros lançadores do BNI Executivo da América Latina, que é um level up dessas equipes, que são mais tradicionais, com outros empresários, com outras pessoas. Para mim, doutor, o networking robusto, intencional, como o BNI, que eu faço parte, ele muda o jogo. Agora, como diferenciar? Muita gente fala de network hoje, né? Como é que diferencia esse network genuíno daquele network com mais interesse profissional e que, de certa forma, a gente já viu que não leva a nada? Método. De maneira prática. O BNI tem método. Então, qual é a filosofia do BNI? Givers gain. Ganhar contribuindo. Eu quero gain. Se eu não tiver um modelo Givers, não funciona. Então, quando eu entro no BNI, primeira coisa, você aprende a filosofia. Aqui se dá bem quem tem prazer em ajudar o outro, em contribuir com o outro, entender o modelo mental da empresa do outro, porque eu vou aprender sobre o outro e eu vou buscar referências qualificadas para ele. Então, isso aconteceu com o Jorge, da Lufema, Consórcios e Investimentos. Eu entendi os movimentos, entendi que eles fazem um jantar para falar sobre a empresa. Há basicamente 1 ano atrás. Comecei a pensar na minha rede de contatos, quem fazia sentido para o Jorge, para a Vânia, que é psicóloga. A Vânia, 1 ano atrás, ela virou para mim e falou, Gá, o meu sonho é me posicionar nas redes. Só que o meu Instagram, ele é fechado, por causa do CRP. Eu falei, Vânia, você carrega uma verdade. Você pode ajudar muitas pessoas. Só comigo ela gravou mais de 6 episódios de podcast. Gravei com a mãe, gravei com o irmão, que é delegado, gravei com o irmão e com as 3 filhas, algo inédito. Até então, eu nunca tinha visto isso antes. Gravei com a mãe dela, de 82 anos. São movimentos que o método nos ajuda a ir além. Então, tem grupos que fazem um jantar, um encontro, é uma rede de conexões. É network? É. Claro. Agora, é um network com método, porque método, ele reforça tudo aquilo que deu resultado.
O que é que afasta mais o comportamento das pessoas de um network claro e original desse? Quais são as pessoas que de repente chegam na sua rede e vocês assim, esse eu acho que não vai engajar, porque esse tem um comportamento que não está de acordo com o que a gente pensa? Excelente pergunta, muito boa. Dentro dessa filosofia, existe uma premissa, um modelo mental chamado VCR, que eles são norteadores. É a visibilidade, como eu me posiciono, como eu falo, se eu escuto, se eu quero ajudar. A credibilidade, então a pessoa que contrata o meu serviço e traz essa validação social, esse construto social, como o professor de neurociências Pedro Calabres fala, e a rentabilidade. Então, existem 3 tipos de clientes. Existe aquele cliente sonho, que vai chegar e vai mudar minha carteira de trabalho, vai investir no podcast, vai ser uma pessoa que conhece muita gente. Hoje são 3, para mim, advogados, contadores e psicólogos. São pessoas que me trazem muitos clientes. Existe o cliente habitual. No meu caso, transição de carreira ou aquele profissional que quer falar melhor. Tem um case bem legal, doutor. Uma mãe, há 3 anos atrás, ela é do agro, me contratou. Gabriel, eu quero falar com os meus filhos, eles não me entendem. Eu falei, a sua intenção está alinhada com a sua execução? A sua estratégia, você se entende comportamentalmente? Nossa, que legal. Comecei a fazer um PDI com ela, com as filhas, com todo mundo. Passou um tempo, ela virou e falou assim, nossa, Gabriel, meus filhos estão se comunicando melhor com os pais, melhoraram nas empresas. Isso me deu uma credibilidade. Essa credibilidade habitual me gerou uma referência, me gerou uma recorrência. Então, toda pessoa que me procura, olha, Gabriel, quem me indicou foi o Eric, lá do estúdio do Olhar Cínico. Poxa, você é muito bom em precificar podcasts profissionais. Essa pessoa ela já vem com 85% de probabilidade de fechar a venda. Só que isso eu só aprendi porque dentro do BNI tem uma faculdade de empreendedorismo. O Ivan Misner, quando lançou o BNI anos atrás, hoje tem 41 anos, ele procurou Stanford, procurou Harvard para criar uma faculdade de empreendedorismo. Eles não quiseram. Ele falou, tá bom, eu vou criar dentro. Hoje o BNI movimenta globalmente 127 bilhões de dólares. É de construtora a vendedor de brigadeiro. O game change não é o que você vende, é para quem você vende. O fundador do Waze tem um livro maravilhoso que ele fala, se apaixone pelo problema. Qual que é o seu PMF, seu Product Market Fit? Que problema que você resolve no mercado? Porque você começa a ter um modelo mental mais assertivo e falar com síntese. Então, o que funciona no nosso ecossistema? Diferenciar 2 perfis de profissionais. Quem são os caçadores, os hunters? Quem são os doadores? Farm, fazendeiros. O caçador, ele quer um resultado imediato. Olá, tudo bem? Olha, eu trabalho com, por exemplo, seguro de vida. Sua pólice já está pronta, mas eu nem te conheço. Eu nem sei quais são as suas recomendações com quem você trabalhou. Às vezes ele já tem esse modelo mental caçador. Eu tenho que fazer 1000 ligações para fechar 3, 4. O fazendeiro, o cultivador, ele conversa, ele desenvolve um bom relacionamento, ele não tem pressa em vender para você. Ele tem a intencionalidade de entender que a sua rede de contatos é muito mais rica que uma venda apressada. Então, no nosso ecossistema, a grande diferença é esse caçador e esse cultivador. Se a gente for transferir isso para o DISC, né, que você falou, esse fazendeiro, ele estaria mais para o comunicador e o hunter estaria mais para o executor? Não. Como é que você classifica isso? Porque o DISC, ele traz os valores observáveis. Então, o D, ele busca resultado. O I, ele busca influência. O S, estabilidade, equilíbrio. E o C, cautela. Esse profissional que às vezes tem um comportamento observável de alta cautela, ele pode ser também um caçador. Ele vai falar com as pessoas estratégicas, vai falar com as pessoas estratégicas e só vai querer vender. Então,
o comportamento observável, ele não é um preditor. Agora, o instrumento que eu uso do DISC, ele tem as 4 dimensões observáveis e 7 motivações. Entre elas, apreciação, econômico, individualista, status, generosidade, regras e amor ao aprender. Quando eu observo uma análise comportamental equilibrada, mas um econômico muito alto e um altruísta muito baixo, essa pessoa precisa de regulação. Porque não tem problema, de repente, ela ser um caçador, ela ser um drivado em só vender resultado. A questão é, se ela não regular muito bem isso, o grupo vai acabar expelindo ela, não vai enviar referência, ela vai querer vender e não vai ter um modelo mental em contribuir. Então, o que eu gosto de toda a parte comportamental, de assessments, é uma estrutura de autoconceito. Eu ajudo a pessoa a entender como ela se observa, como a ciência observa ela e dentro de uma janela de Johari, como os outros observam elas. Para mim é o grande game changer. Que mudança empreendedora na sua cabeça foi fundamental para você chegar a esse ponto? Clareza de um método. Tá pronto para realizar uma apresentação, ter uma segurança psicológica com quem me cerca, entender o que eu faço, entender o que eu não faço, ter uma mentalidade de crescimento que... Eu amo muito a professora Carrie Dweck, ela levou 45 anos de pesquisa, né? A Brené Brown, ela fala uma coisa que é interessante, a vulnerabilidade não é fraqueza. Quando a gente cura as nossas questões, isso gera conexão. Então, quanto mais clareza a pessoa tem da sua jornada, os perrengues, os erros, a falta de como eu vou buscar os meus clientes qualificados, eu vejo isso como uma grande construção de clareza de método. Com quem eu quero falar, com quem eu quero me conectar, como transformar, por exemplo, no meu caso, o podcast em um grande diferencial, como hoje eu ser o membro número 1 da Regional de São Paulo, com o podcast. As pessoas viram e falam, nossa, Gabriel, eu achei que você só tinha um podcast. O grande segredo dos profissionais liberais, psicólogos, dermatologista, nutricionista, advogado, contador, é o repertório cognitivo. É o quanto a pessoa desenvolve uma melhoria contínua, tanto em parte técnica, teórica, quanto em resultados. Só o ano passado nós gravamos 93 podcasts, fizemos várias palestras, participamos de vários eventos, e aí esse movimento vai gerando um movimento. Um diferencial, redes sociais. Ao longo desse tempo, até chegar aqui, eu imagino que você deva ter tido muitas portas fechadas, né? Qual foi o diferencial desse comportamento para que você perdurasse no negócio? As pessoas mais próximas de você dificilmente comprarão seu negócio enquanto elas não acreditarem nos resultados. São a que mais duvidam, né? Eu costumo dizer, não me busca no meu passado, eu não estou mais lá. O Gabriel, que desfilava em 9 escolas de samba, que era solteiro, que ia pro Carnaval de Salvador, que ia pro Camarote Brahma, que o legal era a esteredônica do prazer, ele faz parte da minha jornada. Só que hoje eu tô numa versão 4.1. Então algumas pessoas ainda olham pro Gabriel da Mega, o Gabriel da escola de samba, o Gabriel da igreja, não olha pro Gabriel de hoje. Eu aprendi com um professor de Stanford que nós temos 9 sabotadores e 5 sábios. Quando eu reforço os meus sábios, eu vou pro lado do meu cérebro inteligente. Quando eu fico preocupado, que os parentes falam, os amigos de infância, às vezes o cônjuge, eu vou para um lado sabotador. E aí a pergunta é, quem tá no controle? Porque se eu sei o que eu carrego, eu me permito refinar meu método. Papo de progresso não é para todo mundo. São para empreendedores que querem ir para um próximo nível e se posicionar na rua mais movimentada do mundo. Você sabe qual é a rua mais movimentada do mundo, doutor? Internet. É a internet.
Verdade. Isso não é para todo mundo. Eu fiz uma conexão com uma advogada tributarista, estava te contando, né? Ela falou, Gabriel, eu faço parte de um encontro de mulheres executivas que elas querem se comunicar melhor. E você me falou que em Stanford tem uma pesquisa sobre a ciência do perdão, que fala bem quem pensa bem. Faz uma palestra para nós? Faço. Você conversa com essa pessoa? Converso. Eu tenho clientes da China que faz mentoria comigo. Era 1º de maio, feriado. Gabriel, só posso 6 da manhã. Tudo bem? Tudo bem. Eu adoro trabalhar em feriado. Ué? Eu sou empreendedor, eu sou dono do meu tempo. Claro. Agora, ao longo dessa trajetória, são os dias. Eu me lembro quando aconteceu, inclusive esse ano, vira-se o ano, 2025 para 2026. E aí a gente faz uma série de projetos que o ano vira, vai ser diferente e tal. Aí você estoura o champanhe, acontece dia 1º. E nada diferente acontece. Então a gente não deve ir pela virada do ano e achar que vai ser uma virada de chave. A virada de chave ela vai ser diária, a depender das atitudes que você tenha. Quais atitudes, Gabriel, diária, você busca ter para ter uma melhor performance do ponto de vista de comunicação e de empresário? Ler pelo menos 30 minutos. Ler meu Café com Deus Pai. Amo. Parar pelo menos 40 segundos para me regular. Então, de 30 a 40 minutos. Meditação? Meditação, respiração, uma oração. Buscar fazer uma boa caminhada. Buscar estudar outros podcasts. Eu uso muito o TikTok para uma questão de pesquisa social. Então, muita coisa legal vem. Eu gosto de estar conectado. Eu observo a minha agenda em 3 grandes situações. O acadêmico, o empreendedor e o ser humano. Eu não conseguia, doutor, saborear o que eu conquistava. Eu ouvi de um psicólogo assim, depois de muito tempo de análise, né? Gabriel, você tem 35 anos. Você trabalha desde os 10. Tudo que você conquista, você não consegue diferenciar o que é riqueza e prosperidade. Porque a riqueza é o acúmulo. A pessoa rica, ela tem um acúmulo. A prosperidade é você conseguir usufruir, você conseguir contemplar. Então, hoje eu tenho buscado um 2026 com essa contemplação de horários, de agendas, prospecções. Às vezes eu passo prospectando 3, 4 horas, fazendo reuniões de 1 a 1, faz parte. Amo ir num evento de network, amo ajudar as pessoas a progredirem. É para isso que eu nasci. O meu propósito de vida está exatamente, primeiro, em honrar a Deus. Segundo, capacitar pessoas e empresas. E terceiro, prosperar. Mais do que conquistar, saborear. Muitas pessoas não evoluem porque elas ainda são elefante amarrado na cadeira. No Papo de Progresso, você entrevista e já entrevistou vários líderes, vários empresários. O que você aprendeu com essas entrevistas e com esses empresários? Porque eu, particularmente, quando entrevisto, eu sugo muito e não só eu aprendo, como trago, obviamente, a expertise para os nossos ouvintes. O que você destacaria, Gabriel, que você mais aprendeu com esses líderes e empresários que você entrevistou ao longo do tempo? Caixão não tem gaveta. Me assusta muito, doutor, muito. Pessoas que são performáticas, 3ão do Enneagrama. O Enneagrama ele é o ajuste fino do autoconhecimento. Quem entende o Enneagrama entende a vida. É muito bom, muito bom. E tem alguns perfis de personalidade que eles são muito drivados para o resultado, para a carreira. E aí chega um determinado momento da vida que conquistaram. E não vem sentido, né? Tá sozinho. Porque se a pessoa precisa ter para ser, ela nunca teve. Se ela precisa fazer para ser, de verdade ela nunca fez com intenção. Então eu acredito que com o passar do tempo, e a teologia bíblica do trabalho me trouxe muito isso. Consegui observar a diferença entre emprego, trabalho e vocação. O emprego é a necessidade de renda. O trabalho é a busca de desenvolvimento de competências. O Martin Seligman, o grande pai da psicologia positiva, no seu livro Florescer, ele fala assim: o emprego é o tipo de trabalhador que ele está feliz enquanto ele tem ganho financeiro.
O trabalho é o tipo do trabalhador que ele está feliz enquanto ele tem um desenvolvimento de carreira. Então ele está subindo, tem reconhecimento e está feliz. A vocação a pessoa faz porque ela é dela. Ela já entendeu que aquilo faz parte da vida dela e que a falta de resultados fez ela continuar tentando. Quando você tiver 3 anos do TGCast, você vai conseguir refinar muita coisa. Um estudo da GV fala que 4% dos podcasts, eles continuam perpetuando. Eles passam de 30 episódios, eles criam uma estrutura comercial. Então, mais do que observar os episódios em si, eu observo quem o Gabriel se tornou nessa jornada. A maior recompensa, escuta, poder de síntese. O maior susto, as pessoas não têm um ideal genuíno de vida em sua grande maioria. Como é que você vê o podcast como uma ponte que liga as pessoas, as conexões e as oportunidades? 48% dos brasileiros hoje escutam podcast, em sua grande maioria indo e voltando do trabalho. Reels, Shorts, TikTok, LinkedIn é um grande diferencial. As últimas eleições nós tivemos os preletores ao cargo maior indo em podcast. O podcast informa, o podcast posiciona. O Brasil está entre os 3 países que mais consomem podcast. Muitos influenciadores, eles entendem que o podcast ele acaba criando essa conexão como estratégia. O Joel J fala uma coisa que eu gosto muito. O podcast é meio. Então, seu repertório cognitivo, sua rede de contatos, ela vai ser evidenciada por aquilo que você faz. Então, para mim, o podcast é um grande divisor de águas também. Ao longo dessa trajetória do Papo de Progresso, muitas conexões e muitos negócios foram fechados? Nossa, doutor, mais de 150 episódios gravados, muitas possibilidades, muitos aprendizados. O ano passado eu fui dar uma palestra no Beneficência Portuguesa, no hospital, sobre protagonismo profissional. E eu fiz uma simulação com 3 diretoras, como se eu estivesse gravando um podcast com perguntas norteadoras. O profissional que fala bem, ele se destaca de 30% a 40%. Perguntaram para o Warren Buffett se ele tivesse que investir em uma habilidade para ser uma pessoa bem-sucedida. Ele falou comunicação. E a comunicação, ela traz uma etimologia que é tornar comum. 90% da comunicação é não verbal. Então, para eu falar bem aqui, eu preciso me entender ao longo da minha trajetória para ouvir a sua pergunta e levar ela para um caminho que faça sentido para a minha vida. Você acha que a falta de comunicação ao longo dessa jornada que você tem trazido empresários, você percebe uma falha na comunicação entre o que ele vende e o que ele comunica com os seus leads, com os seus clientes? Teve um estudo na GV que eles apresentaram com 16 mil colaboradores dos Estados Unidos, onde eles estavam evitando as conversas difíceis. Um grande diferencial para uma empresa próspera, feedback. Um grande problema para as empresas, feedback. Porque às vezes o gestor, o líder, ele traz o feedback, mas ele não traz o feed forward. Porque o feedback eu falo do que aconteceu. E o que nós vamos fazer daqui para diante? O que nós vamos organizar? Então a comunicação é exatamente esse alinhamento da intenção com a expressão. Se é uma pessoa dominante, uma pessoa mais pragmática, obviamente ela vai para cima, vai bater na mesa, ela nem percebe que é um brotossauro. Às vezes na cabeça dela é um ursinho carinhoso, mas a intenção não está alinhada com a expressão. A comunicação, quando ela é alinhada, melhora relacionamento. Nós fomos num evento de casais. 3% dos casais se diziam realizados. O grande diferencial: comunicação. Aí fizeram um estudo com casais que se separaram. Adivinha o grande problema? Comunicação. A falha na comunicação. A falha na comunicação. Porque às vezes a linguagem do amor de um é diferente da linguagem do amor do outro. O padrão comportamental de um não está claro para o outro. Eu e a minha esposa, tudo que eu faço de padrão comportamental, eu explico para ela. Ela é muito analítica, observadora, tem uma influência gigantesca, uma cautela gigantesca.
Já você é mais desbravado. Eu sou um desão e um i, né? Então eu sou o cara que mete as caras. Com o empreendedorismo... E como é pra encaixar tudo isso? Eu gosto muito que o Cláudio Duarte fala. O casamento, ele é um exercício de entendimento. É muitas vezes você ficar quando você queria ir. Casamento, melhor do que ter razão, é ter paz. E talvez a paz esses dias não tão legais. Vou buscar uma rede de apoio. Conversar com a minha prima, que é pastora. Chegar num mentor, num coach, num psicólogo. Vim aqui. Ô, Eric, quando acontece com você, o que você faz? Poxa, Gabriel, eu saio pedalar. Volto depois de meia hora. Explico, falo, poxa, ó, de novo você deixou a toalha em cima da cama. Eu não viro pra pessoa e falo, você é uma idiota. Porque isso acontece nas empresas. Claro. Nós levamos o feedback para a identidade, não para o comportamento. Eu percebo, conversei com um psicólogo clínico, foi muito legal. Ele fala assim, Gabriel, uma cultura adoecida, ela gera profissionais adoecidos. Uma pessoa sarada, ela chega na empresa, ela muda o clima da empresa. Então, quando a gente tem a humildade de, poxa, doutor, me perdoa, você fez uma pergunta lá, eu não sei se eu respondi bem, mas eu fiquei tão feliz em ir lá no estúdio, cenário verde, eu amo verde, é uma cor preferida também. Nossa, parabéns pelo seu projeto. Você já encontrou pessoas que mudou o seu dia? Ah, sem dúvida. Você fala, nossa, que... Uma energia, né, cara? O Daniel Goleman, pai da inteligência emocional, ele chama isso de ressonância límbica. Aquele filme Avatar, existem estudos que corroboram que aquilo existe. Há quem diga que a nossa energia, a nossa vibe, chega em 7 quilômetros de distância. Tem pessoa que a gente encontra, a gente se reencontra, né? Sim. Isso é num relacionamento. E tem outras que você sai cansado de uma conversa, né, cara? Tem. Carregado, né? Tem. Eu tive uma conversa que me assustou. Eu não publiquei esse episódio. Poucas pessoas sabem disso. Era um extraordinário executivo. Ele me contratou para desenvolver uma mentoria, desenhar um storytelling. Vamos lá. Na gravação, só trabalho. Chegou um dado momento que o episódio começou a barrigar. Virei pra ele e falei assim, o professor Cortella diz que tem um livro dele, né? Viver em paz para morrer em paz. Que a gente leva da vida, a vida que a gente leva. Se eu tirar o trabalho da sua vida, o que sobra de você? Acabou o episódio. Não tinha o que falar. Ele ficou quieto 3 minutos e eu deixei. Ele olhou pra mim e falou, e agora? A gente leva pra onde? Gostaria de agradecer a você. Desse jeito. Espectador, porque eu acredito uma coisa. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer e tem gente que morre como se nunca tivesse vivido. É verdade. Caixão não tem gaveta, doutor. É lindo esse iPad, é lindo o seu relógio, sua pulseira. Doutor, eu tenho 2 aniversários. 20/10, 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro de 2022, eu estava numa praça na Moca, ouvindo uma meditação, 11h30 da manhã, caminhando. Saiu um menino de trás do carro, meteu a arma na minha fuça, assim, ó. Parou uma outra moto, arrancou meu relógio de corrida. Eu tinha uma pulseirinha com o Espírito Santo, fone. Tinha um prejuzão de 20 pau. Ali o autoconhecimento salvou minha vida. Levantei as mãos, fechei os olhos, os caras foram embora. Eles foram embora, deu 10 segundos, passou uma viatura da polícia. Primeira coisa que eu perguntei pra Deus, por que comigo? E depois de muito tempo, muitas terapias e conversas, por que não comigo? Talvez ali eu era a pessoa mais preparada pra passar esse desafio, mas eu vi a morte de perto, doutor, nos olhos daquele menino. Se eu ver hoje ele, eu não consigo reconhecer. Tava de capacete, mas os olhos, o que eu vi naqueles olhos... Minha avó disse que a única coisa que não mente nas pessoas são os olhos. São os olhos. Eu vi uma coisa muito feia ali. Eu vi a morte de perto ali. E eu pensei em sair de São Paulo. Um amigo meu, bem pra frente, falou assim... Você mora em São Paulo há quanto tempo? Eu falei, 20 anos. Você foi assaltado quantas vezes? Uma. Pô, a estatística é baixa, cara. Só acontece isso com homem, deixa de ser menino. Falei, é meio pragmático, mas é verdade. Vida que segue.
Não vou trazer pro pessoal. Acontece. Tô vivo. Então, às vezes, eu observo pessoas nesse modelo automático de vida, sabe? Como se tudo fosse garantido. Eu tive um grande amigo, doutor, que o ano passado morreu num acidente de moto. Saiu, segunda-feira, chuvosa, escorregou, bateu o carro num caminhão de lixo, morreu. E aí o que fica? Essa questão da segurança é extremamente relativa e nada é seguro, né? E a gente tem um caminhar, e você tem um caminhar longo, né? Desde os 10 anos, né, que você trabalha, né? Até agora. Onde é que o Gabriel quer estar daqui a alguns anos? Vamos colocar daqui a 5, 10 anos. Aproveitando que a gente está no mês de janeiro, né? É aquele mês que a gente faz todas as projeções, metas, cria. O Gabriel já escreveu isso? Onde é que ele está daqui a 10 anos, 5 anos? Meu desejo é me aprofundar nessa pesquisa de mestrado do caráter empreendedor, ajudar empresários a terem uma qualidade de vida, a honrarem seus familiares, a inspirar meninos que, na falta de referência, eles podem ser referência. Quero correr mais pelo menos 2 maratonas, a de São Paulo e a de Nova York. Ai, que legal. Tá bem com a minha esposa, ajudando empresários, empreendedores, me aprofundando na questão espiritual, fazer uma grande viagem de lua de mel. Nós faremos agora 1 ano de casados. Eu acredito que esses indicadores me movem. Lançar meu livro, que tá no forno. E continuar a potencializar a minha filosofia de vida, que é o progresso para benefício de muitos. O poder do secreto é um grande segredo. Nós seremos reconhecidos em público pelo que a gente faz sozinho durante anos, sem ninguém ver. O sucesso deixa rastros, né? Deixa rastro, pista. Que conselho você daria para quem está começando, para quem quer se posicionar como empresário, como líder? Você que é uma pessoa tão experiente nesse ramo, que dá curso, dá palestra, que tipo de mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes? Primeira coisa, tem uma rede de apoio. Pessoas que você possa contar de 3 formas: emocional, cognitiva e profissional. Tem indicadores. O que você quer, como você vai atingir, como você vai medir. Às vezes nós entramos ou em negação ou transtorno delirante. Tenha pessoas para ajudar. Uma outra coisa, mudanças estruturais são gradativas. Um dia de cada vez. E contemplar o porquê faz o que faz. Propósito daquilo que a gente escolhe levar adiante. Então, diariamente, dia após dia, tenha seus momentos de contemplação, tenha uma rede onde você possa se conectar e se pergunte sempre que possível se está valendo a pena viver. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida colaborativa, na minha humilde opinião. Maravilha. Você citou aí várias falas e vários livros. Que livro você deixaria hoje de mensagem para o nosso público e que você indicaria ler? Para você que pode nos acompanhar, nos assistir, esse livro maravilhoso aqui, do professor Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos. Ele é tão bom como um doce de leite, viu, doutor? É, né? Ele traz perguntas interessantes. O Cortella, ele foi num programa com o Caio Carneiro. O Caio Carneiro falou que a palavra mais pesquisada no YouTube era o como. Cortella fala que o filósofo, ele observa o porquê. Como a estratégia, o framework, o DISC, né? Sim. São os observáveis, o como. O segredo está no porquê. Por que eu faço isso? Por que eu tô aqui? Nossa, por que eu respondi desse jeito? Por que os casamentos não duram mais? Por que os filhos não respeitam mais os pais? Por que ao chegar eu não peço mais licença? Esse livro é maravilhoso. A gente fica com o porquê aqui e com toda certeza a gente vai ter a oportunidade de ter novos episódios e fazer novas parcerias aqui de entrevistas. Qual é o seu porquê, né? Que a gente deixa essa mensagem hoje. Gabriel, eu queria te agradecer muito, cara, você ter aceitado o nosso convite. Deixa as suas redes sociais aí, onde é que o pessoal te encontra, meu amigo. Instagram G Ferraz V, no LinkedIn Gabriel Ferraz Vigiri, nos seus tocadores preferidos, Papo de Progresso Podcast. Se você gosta de empreendedorismo, espiritualidade, desenvolvimento humano, vem com a gente, porque o nosso progresso é sempre para benefício de muitos.
Que maravilha. E você nos encontra no nosso Instagram, tajdelaje, @tajdelaje.adv, e no YouTube e no TikTok, @tajdelaje. Ficamos por aqui, agradecemos a todos e até a próxima. Tchau, tchau.